Salve Quinta Brigada! Sou o professor Fernando Rocha e hoje vamos falar sobre um conflito que ocorreu nos últimos dias no assentamento Quilombo Campo Grande e explicar também sobre reforma agrária e MST para quem ainda está um pouco confuso em relação a isso. O assentamento Quilombo Campo Grande se localiza no município de Campo do Meio, sul de Minas Gerais, próximo à cidade de Alfenas. Lá funcionava uma usina de açúcar. Em 1994, essa usina começa a enfrentar problemas e demite 400 funcionários. Segundo informações do site Brasil de Fato, sem pagar nenhum tipo de direito trabalhista, não depositar o FGTS e INSS. Em 1996 ela fecha as portas e continua sem pagar esse valor aí, que já chegava a um montante de 300 milhões de reais, que já era um valor muito mais alto do que do terreno. Em 1998, as famílias começam a ocupar ali o terreno, entre elas 140 famílias de ex-trabalhadores dessa usina. Alguns anos depois, o dono busca na justiça o direito de reintegração de posse. E isso vai rolando. Nesse tempo, as famílias começam a plantar ali várias culturas, mas principalmente de café. Produzem um café orgânico famoso pelo Brasil, para quem gosta de café, né? O café Guaí. Em 2015, o então governador de Minas, Fernando Pimentel, assina um decreto expropriando aquela terra, um valor de 66 milhões de indenização, mas não é aceito, e aí vai para a justiça. Em 2017, comarca de Belo Horizonte dá como resolvida a situação, mas encaminha para a comarca do interior, e lá o processo fica parado. E aí, nas trágicas eleições de 2018, entra o Zema, do Partido Nojo, e reverte tudo aquilo ali, cancela aquele decreto. O Partido Nojo, ele tem essa política, né, de propriedade privada acima de tudo e tudo mais. E em 2020, agora em agosto, tem a ordem de despejo de várias famílias ali. Só que não foi uma ordem simples de despejo. Já estava acordado que seriam expropriados, seriam devolvidos 26 hectares. Muitas das famílias já tinham até aceitado esse acordo. Só que depois a situação se modificou para 52 hectares, o dobro. Lembrando que 1 hectare é um campo de futebol, mais ou menos, tá? E várias coisas estranhas também aconteceram além disso. Por exemplo, o mapa que foi feito por uma empresa do filho do dono do terreno. Quer dizer, um jogo de interesses ali que incabível, né, nessa situação. Então, no dia 12 de agosto, uma quarta-feira, a polícia chegou para fazer ali a remoção das famílias e as famílias resistiram. Dos organizadores e dos líderes do movimento. Esse é o nosso primeiro aviso e nós estamos aguardando a manifestação. Daqui a alguns minutos vamos ao segundo e ao terceiro nós deveremos a prova de som. Que da hora. Ah, tá cheio de homem lá dentro. Caramba. Aí passou um desses. Só que o outro passou, não é desse jeito. Oi, se dá um gasto aqui pra prefeitura. Não, né? Sempre pro governo. É, o governo. A situação agora é essa, ó. Turma fazendo uma barricada, segurando. A polícia sem perspectiva de melhorar a negociação. Estamos aqui para tentar garantir o mínimo de direitos humanos e a moradia para a turma que vai sair caso o despejo saia. Mas a situação é de muita tensão e de possível conflito. Essa resistência durou 56 horas. Só foram sair de lá mesmo na sexta-feira, no dia 14, depois da polícia ter jogado bomba de gás lacrimogêneo, helicóptero voando, um incêndio no mato próximo ali das pessoas, que as testemunhas disseram que viram ali motoqueiros passando e tacando fogo ali para as pessoas ficarem cercadas ali, com fumaça em cima. E segundo essas testemunhas também, a polícia viu e não fez nada. E terminou nessa violência.
Sexta-feira, dia 14 de agosto, as famílias foram removidas dali. Quilombo Campo Grande não para de lutar! E agora, nesse momento, no Quilombo Campo Grande, nós estamos vendo aqui esse momento, ó, estão cercando, sitiando a gente com fogo. Cercando. E é o seguinte, correu o cara pro barracão. A polícia tá na frente, nem olha pra trás, nós gritamos. E tinha 3 pessoas diferentes de moto aqui, há 1 hora atrás, andando nas várzeas. Eles botaram fogo aqui pra tirar o nosso foco e pra tirar a nossa energia elétrica. Tá na fiação. Colocando todo mundo em risco. Colocando o nosso povo. Eles querem que o fogo chegue aqui, daqui nós não sai. Não, vamos não. Lembrando que isso tudo aconteceu nesse momento de crise, de pandemia. Então são várias famílias ali que foram desalojadas com crianças, tiveram que sair, provocou aglomeração de pessoas, não só dos trabalhadores sem terra, também dos policiais, né? Foram 150 policiais que foram mandados para a região, ficaram se revezando em turno, enquanto os moradores não podiam se revezar em turno, porque eles estavam ali defendendo ali a terra deles, né? Lotou, pelos relatos, né? Lotou todos os hotéis da cidade, das cidades próximas, e também destruiu a escola que ficava lá dentro, que tinha ensino até o 5º ano e promovia a alfabetização de jovens e adultos. A questão não foi encerrada aí, porque muitas famílias continuam vivendo ali em terrenos adjacentes e esse processo aí vai continuar sendo, até que esse dono dessa usina, desse terreno todo, consiga o objetivo dele, que é tirar todo mundo dali e recuperar tudo. Sendo que o filho dele é um pré-candidato a prefeito da cidade de Alfenas, que fica ali próximo. É um prefeito também que tem esse discurso de propriedade privada acima de tudo, que é sagrado. Pede o apoio do Zema, pede o apoio do Bolsonaro também. Quer dizer, o conflito vai continuar. Lembrando que tem testemunho das pessoas que viveram lá desde os anos 70, que tinha trabalho infantil, situações análogas à escravidão. Todas as pessoas que já vivem lá há muito tempo relatavam isso, que foram trabalhar lá com 12 anos, tinham jornada de trabalho de 12 horas e só recebiam o necessário para comer. Eu fiquei sabendo da situação do assentamento ali, o Quilombo Campo Grande, em 2018, quando começou uma campanha chamada No Meu Bule Não, que era para boicotar determinadas marcas de café. Vou botar aí a imagem aí para vocês verem quais são essas marcas. Entre elas, marcas famosas, né? Pilão, Nescafé. Porque essa situação estava mexendo com os interesses ali de um considerado o maior barão do café do Brasil. O nome dele é João Faria da Silva. Ele é o maior produtor de café do mundo, na verdade. Ele produz para essas marcas. E então começou essa campanha de boicote. Desde então, eu nunca mais comprei aqui para casa café Pilão. Sempre tomo café Pilão, nunca mais comprei. Não vou ficar fazendo propaganda aqui das marcas que eu tomo ou não, mas garanto a vocês que tem outras marcas no mercado, qualquer mercado, que são tão boas quanto o Pilão e até mais baratas. Também tem marcas mais caras, que são até melhores que o Pilão, né? Mas aí depende de cada um. E agora vamos à explicação do que é, para quem ainda não entende muito bem, o que significa reforma agrária e o que é o MST, o que ele faz. Reforma agrária é redistribuição de terras. É uma coisa legal, não é uma coisa que é
vamos lá tomar a terra dos outros. Não, é uma política de governos, tá? Não de todos os governos. Esses governos atuais, tanto do Zema quanto do Bolsonaro, obviamente que eles odeiam essa política, mas isso é uma coisa histórica não só do Brasil, o mundo todo, todos os países do mundo, de alguma forma ou de outra, eles têm que fazer uma reforma agrária. E já foi feita muita reforma agrária em muitos países. Então a primeira ideia que a pessoa tem é: reforma agrária é o quê? A pessoa, os sem terra invadem a terra das pessoas. Vamos analisar um pouquinho, refletir sobre isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, se você tem um sítio, uma fazendinha, não se preocupe que ninguém vai invadir sua propriedade e vai montar um acampamento ali dos sem terra. Tá? Não é assim que as coisas funcionam. A luta é contra os grandes latifúndios. Então se você acha isso, que o sem terra, ou o movimento dos trabalhadores sem teto, né, o MTST, que é o urbano, o lado urbano aí da luta, eles invadem terra dos outros, eles invadem prédio dos outros. Para quem eu estou falando aqui, não precisa se preocupar. Eu tenho certeza que não tem nenhum dono de milhões de hectares e nenhum dono de centenas de prédios me ouvindo. Já teria desligado o vídeo há muito tempo. Segundo lugar, que o MST e o MTST, eles só invadem locais que estão improdutivos. Então, por exemplo, no campo, são terras improdutivas, terra que não está sendo plantado nada ali. O cara é o dono daquilo ali, mas não usa. Aquilo ali é só para especulação. Nas cidades, quando invadem um prédio, é um prédio que já está abandonado há décadas e ninguém faz nada. E o dono segura aquilo ali para uma especulação imobiliária, esperando que um dia a área seja revitalizada, que o preço suba e que ele possa vender melhor. Enquanto isso, fica essa riqueza concentrada na mão de pouquíssimas pessoas e outras pessoas com necessidade de trabalhar, de ter um local para, no caso das cidades, né, para viver e para poder trabalhar nas cidades, no caso do campo, para trabalhar a terra. E se você tem um imóvelzinho que você deixa alugando, está muito tempo parado ali, não está conseguindo alugar por causa da situação e tudo mais, não se preocupa também, nenhum sem-teto vai entrar no prédio que se localiza o seu imóvel e vai invadir ali, isso não vai acontecer, tá, gente? Não é assim que as coisas funcionam. Eu gosto, às vezes, de trazer o raciocínio mais pro lado urbano, que a maioria das pessoas, né, que vivem no Brasil vivem em meio urbano, para a gente conseguir visualizar melhor. Agora, do lado rural, o último censo agropecuário mostrou que 1% dos proprietários, eles mantêm nas mãos deles 50% de todas as terras do Brasil. O MST tem sua fundação em 1984, mas a luta pela reforma agrária vem de muito antes no Brasil. Começa lá nos anos 40, com as ligas camponesas, elas vão até a década de 60. Quando começa a ditadura militar no Brasil, elas são perseguidas, os membros são assassinados ou têm que fugir do Brasil, são presos, são exilados. E aí só volta no final da década de 70, quando começa a ter a redemocratização aqui no Brasil. Em 1984 é fundado o MST, com essa proposta de reforma agrária. Então, numa primeira fase, chamada de reforma agrária clássica, a luta é contra os grandes proprietários de terra, que tinham latifúndios com pouquíssima produtividade. Então eles começam a invadir terras que estão lá paradas, sem nenhuma produtividade. Só que no final da década de 1990, início dos anos 2000, o contexto agrário no Brasil começa a mudar. A produção agrária no Brasil, desde a época colonial, ela se caracterizava por uma utilização de grandes extensões de terra pela nossa extensão territorial, com baixa produtividade e altamente predatória. Porque tinha muita terra, então não se investia muito em tecnologia, em especialização do trabalho, até porque o trabalho era escravo, o trabalho escravo não pode ser especializado, né? Então iam utilizando aquela terra, devastava aquilo ali. Um exemplo muito claro é o café aqui no Vale do Paraíba, né? Que depois foi transferido lá para o interior de São Paulo. Utiliza a terra, devasta
acha outra terra para continuar a produção. Só que esse contexto ele muda no final da década de 1990, início dos anos 2000, porque o grande capital internacional ele começa a investir na produção agrícola de vários países, inclusive do Brasil. Para quê? Para a produção de commodities, para ser vendida no mercado internacional. Então entra o dinheiro de bancos, mas com transgênicos, com agrotóxicos. E isso vai também causando um grande impacto no meio ambiente. Então a luta do MST, que antes a gente chamava de reforma agrária clássica, ela passa a ser chamada de reforma agrária popular. Por quê? Porque atende aos interesses de toda a população. Não é mais uma luta só pela população do campo. Que antes o lema era terra para quem trabalha nela, agora não precisa mais ser só isso. Porque todo mundo está interessado. Ninguém quer produto com agrotóxico. As pessoas têm muita desconfiança ainda em relação aos transgênicos. A gente não sabe o que isso pode gerar na nossa saúde. Então o MST começa a trazer essa luta também para a sociedade urbana. Mostrar para ela que a luta do MST é válida para toda a sociedade. E começa a investir cada vez mais na agricultura orgânica, na agricultura sem agrotóxico. Lembrando que 70% dos alimentos que a gente consome, eles vêm da agricultura familiar, que é muito mais próxima da agricultura praticada pelo MST do que do agronegócio. O João Pedro Stede, ele falou na semana passada uma coisa muito válida. O agronegócio, ele não produz alimento. O agronegócio produz commodity para ser vendida. Quem produz alimento são os pequenos agricultores. Então, a partir de agora, quando você escutar alguém falando que são invasores, tanto o MST como o MTST, que estão invadindo propriedade alheia e tudo mais, lembre-se que você está defendendo os interesses de algum milionário. Você não está defendendo a pequena propriedade de um trabalhador. E lembre-se também que você talvez esteja muito mais próximo de um trabalhador sem terra, de um trabalhador sem teto, do que de um milionário. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos, e siga o MST e siga a 5ª Brigada!